Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, a essa live que é a imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Hoje eu vou responder uma pergunta, né, que me foi feita há um tempinho atrás, que foi justamente perguntando os sintomas, né, que tem aí o diabetes, e não só, né, a pessoa com diabetes, pré-diabetes também. Quais são os sintomas que a gente tem? E por que os sintomas, né, do diabetes, ele é interessante para nós que somos profissionais de educação física? Porque aqui a ideia do canal é sempre trazer conteúdo sobre exercício e diabetes. Então, o detalhe é, primeiro, vamos entender a classificação aí. O que é você ter uma pessoa que é classificada como pré-diabetes? Quer dizer, pré-diabetes é antes do diabetes. Como é que é esse negócio? O indivíduo que é classificado como tendo pré-diabetes, isso está ficando cada vez mais frequente, porque o sistema de exames diagnósticos para distúrbios no metabolismo da glicose, eles ficaram mais apurados. E das referências que a gente tem, normalmente, né, há anos atrás, se usava a glicemia de jejum como referência, porque o valor, a gente sabe que o que é recomendado aí para as pessoas que não têm nenhum distúrbio no metabolismo da glicose, que é considerado normal, é o indivíduo com 8 horas de jejum ter uma glicemia menor do que 100 mg por decilitro, e até então se tinha o diagnóstico de diabetes em jejum. Então, media a glicemia em jejum, dava lá um valor igual ou superior a 126 mg por decilitro, esse indivíduo já é classificado como tendo diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, não importa. 126 ou mais, diagnóstico de diabetes. Quando se tinha dúvida em relação ao diagnóstico, normalmente se pedia um teste chamado teste oral de tolerância à glicose. Então, ele buscava em que momento que o organismo do indivíduo que está apresentando distúrbio no metabolismo da glicose, ele não está conseguindo controlar a carga de glicemia que está chegando no sangue. O teste oral de tolerância à glicose, normalmente você fica aí pelo menos 8 horas em jejum, chega no laboratório, pega uma amostra lá de sangue em jejum, depois o indivíduo consome ali uma solução com 75 gramas de carboidrato, e começam as medições da glicemia. Então, 30 minutos, 60, 90 minutos e 120 minutos. Então, meia hora, uma hora e meia e 2 horas. Dentro dessas diferentes medidas, se consegue identificar em que momento que o pâncreas não está conseguindo produzir insulina suficiente para manter a glicose dentro de um padrão de normalidade. O que é normal para qualquer pessoa, né, que tenha aí mesmo, que não tenha diabetes? 8 horas de jejum menor do que 100 e após sobrecarga, não importa em que momento da medição, valores inferiores aí a 140 miligramas por decilitro. Então até 139 é considerado aí normal. Agora, o que é o pré-diabetes? E por que surgiu, né? Assim, como é que conseguiu identificar o que é o pré-diabetes? Pré-diabetes é uma pessoa que as medidas de glicemia dele, tanto em jejum como pós-sobrecarga, não estão dentro do padrão de normalidade, mas ao mesmo tempo elas não atingem o valor de corte para ser classificado como tendo diabetes. Então existe esse distúrbio no metabolismo. Se ele não for corrigido, esse indivíduo ele vai sim progredir pro diabetes. Isso é frequente na fisiopatologia do diabetes tipo 2, que vai aumentando o tempo de ação, de resistência à ação da insulina, e consequentemente esse indivíduo ele vai, normalmente em jejum, ele tende a manter a glicemia dentro do padrão de normalidade, abaixo de 100 ou muitas vezes próximo de 100 miligramas por decilitro, só que no pós-prandial, quer dizer, no pós-sobrecarga, ele normalmente vai ficar com valores superiores a 140 miligramas por decilitro. E o que é interessante é que com o passar do tempo, o indivíduo fica com glicemia, com glicemia acima de 140, fica ali um período, uma meia hora, por aí, depois volta de novo para o padrão normal. Depois de um período, ele começa a ficar 160, vai ficando 1, 2 horas e assim por diante. Por isso que o diabetes tipo 2 ele vai se instalando no organismo das pessoas de uma maneira lenta, diferente do que acontece com o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, sistema de defesa, os glóbulos brancos entendem que a célula beta-pancreática, que é aquela que produz insulina, é um agente invasor, vai lá e destrói. Então, num período curto, se tem já o diagnóstico e a mudança metabólica ela fica muito visível.
Agora, no diabetes tipo 2 é um processo mais lento. E sempre existiu um exame, né, para monitorar como está o controle do portador de diabetes, não pontualmente, porque essas medidas de glicemia elas são pontuais. Quer dizer, naquele momento está aquele valor. De uma maneira mais, por um período prolongado. É o chamado exame de hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma hemácia no nosso corpo, um glóbulo vermelho, que se liga à glicose, né? Então ele está circulando ali no sangue junto com outras estruturas, a glicose é uma delas, e a hemoglobina ela se liga à glicose. Então existe esse exame chamado hemoglobina glicada, que ele mede a quantidade de glicose que ficou presa na hemoglobina. Então parte-se de qual pressuposto? Se o indivíduo tem uma quantidade normal de glicose circulando no sangue, quer dizer, ele não tem distúrbio no metabolismo da glicose, o que se espera? Que essa quantidade, esse percentual de glicose ligado à hemoglobina, seja um valor muito menor do que aquele indivíduo que está tendo resistência à ação da insulina ou o indivíduo que tem diabetes, que tem ali um monte de glicose circulando no sangue, consequentemente, vai aumentar a quantidade de glicose presa aí na hemoglobina. E o que é interessante dessa história da hemoglobina se ligar à glicose é que a hemoglobina ela se liga à glicose de maneira irreversível. Então ela está circulando ali no sangue, ela se liga à glicose, a glicose vai se ligando à hemoglobina e não se desliga, até ter ali a apoptose celular, que a gente sabe que no nosso corpo, a cada 90 dias mais ou menos, se refaz aí as células. Então, com esse exame de hemoglobina glicada, hoje se consegue fazer o diagnóstico, ele sempre foi utilizado para saber mais ou menos como estava o controle de quem já era diagnosticado com diabetes. Só que ele passou a ser utilizado principalmente no diagnóstico de quem tem diabetes mellitus tipo 2, mas ainda não tem o diagnóstico, ele está num momento de pré-diabetes. Então, a hemoglobina glicada, ele tem os pontos de corte. Então, quais as referências que a gente tem? Mede-se hoje, sabe-se que há 3 meses atrás, ele te dá uma média ali dos valores de glicemia. E as referências de pontos percentuais? Se o valor estiver abaixo de 5,7%, quer dizer, aquela quantidade de glicose que se ligou à hemoglobina, tiver um valor menor do que 5,7% de glicosilação, esse indivíduo não tem qualquer distúrbio no metabolismo da glicose. Agora, se esse valor estiver acima de 5,7 ou a partir de 5,7 até 6,4, tem distúrbio no metabolismo da glicose, mas não para diagnosticar esse indivíduo com diabetes. Então, ele não tem glicemias de igual ou superiores a 126 com 8 horas de jejum, e muito menos aí após 2 horas depois de sobrecarga, valores superiores a 200 mg por decilitro. Mas ele tem valores superiores ao que é considerado normal. Se na hemoglobina glicada esse indivíduo já tem um percentual de glicosilação a partir de 6,5% ou acima, ele já tem o diagnóstico de diabetes. Então, quer dizer, o critério de identificação de quem tem ou não diabetes, ele mudou. Ele passou a ser mais refinado, porque normalmente se pegava como? Vai fazer exame, o indivíduo fica lá 8 horas, pelo menos, de jejum, às vezes 10, dependendo se for medir perfil lipídico, e vai lá coletar uma amostra de sangue em jejum. Raramente ia dar 200 de glicemia, por exemplo, ou valores superiores a 126, mas isso não indicava que ele já não estava tendo distúrbio no metabolismo da glicose depois que ele se alimentava. Então, quer dizer, demorava muito tempo para diagnosticar a pessoa com diabetes. E só ia diagnosticar quando a fisiopatologia ela acontece de que maneira? Primeiro, o indivíduo começa a ficar com glicemias mais altas depois que ele come, e por último é que ela vai aparecer em jejum, num valor elevado. Então, com essa característica, demorava muito para diagnosticar. Hoje, ficou mais fácil diagnosticar, porque pela hemoglobina glicada, então pode medir a glicemia lá em jejum. Deu 99, tá tudo bem. Só que pelo teste de hemoglobina glicada, se consegue ter uma média dos valores de glicemia e de quanto a glicose se ligou à hemoglobina por percentuais, para servir como referência. Então, consegue se diagnosticar mais fácil o indivíduo com pré-diabetes. Agora, fisiologicamente, no nosso corpo, com relação ao metabolismo da glicose, como é que funciona isso no indivíduo que tem pré-diabetes? Infelizmente, é algo que é assintomático. Então, a pessoa ela pode se alimentar, ficar com a glicemia lá acima de 140 durante um período, depois volta ao normal, ou mesmo pela manhã, ele com a glicemia está acima de 100, mas está abaixo de 126,
mas ele não vai ter nenhuma alteração. Não alteração que seja perceptível, porque, infelizmente, já tem aí trabalhos publicados que o indivíduo com pré-diabetes tem sim, já tem sido diagnosticado pessoas com pré-diabetes e que já tem complicação crônica do diabetes. Por exemplo, aí a retinopatia. Então, é algo que esse distúrbio no metabolismo da glicose, mesmo antes do indivíduo ser diagnosticado com diabetes, porque sempre que se acreditou que o indivíduo com diabetes que não se trata bem, ele acaba ficando exposto a ter complicações crônicas do diabetes. Geralmente as microvasculares, é mais comum a retinopatia e também a nefropatia, né? Problemas aí com os rins. Só que, com o indivíduo com pré-diabetes, já tem sido publicados trabalhos mostrando que sim, já às vezes aparece sim alguma complicação crônica no indivíduo. E isso é muito ruim, porque não se tem sintoma. O indivíduo não vai se sentir mais cansado, ou sentir mais sede, fazer mais xixi. Isso não acontece. Então fica mais difícil de diagnosticar. A vantagem é que hoje a gente tem aí testes, né, recursos para diagnosticar essas alterações. Mas de uma maneira geral, não tem sintoma. Diferente de quem tem diabetes. Então a pessoa que tem diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, se ele está descompensado, quer dizer, a glicemia dele está acima de 180 miligramas por decilitro, a gente já sabe que isso vai provocar uma alteração no nosso sistema para fazer com que os rins trabalhem mais rapidamente para eliminar um pouco mais de glicose que está se acumulando no sangue. Só que vai eliminar através da urina. Então, normalmente, o que acontece? O indivíduo começa a fazer bastante xixi, perde lá bastante água, porque está perdendo glicose pela urina, sódio também, e ao mesmo tempo água. Então ele começa a ficar com o primeiro sintoma que a gente tem de desidratação, que é sede. Então ele começa a tomar água, o sistema está filtrando rápido, porque a quantidade de glicose, apesar dele tomar um monte de água e de estar urinando bastante, ainda fica muito elevada, e consequentemente ele fica com um sintoma clássico de um indivíduo que tem diabetes e não está compensado, que é sentir muita sede e ficar urinando frequentemente. Então parece ter um tubo de ligação direta, né? Toma água para o banheiro, é uma coisa impressionante como a velocidade da taxa de filtragem glomerular ela aumenta de acordo com a concentração de glicose no sangue. Então, o indivíduo muitas vezes com glicemias, por exemplo, 180, 200, isso a gente sabe que tem já alteração fisiológica, mas ela não compromete o metabolismo do organismo, né, desse indivíduo. Agora, glicemias a partir de 250 miligramas por decilitro, já se começa a ter já essa classificação ou esses sintomas que são clássicos do indivíduo que tem diabetes e naquele momento ele está descompensado. Então ele vai sentir inicialmente bastante sede, fazer bastante xixi e claro, se essa situação não for revertida, no portador de diabetes tipo 1, ele pode entrar num processo que a gente chama aí de cetoacidose diabética. E isso pode sim levar a óbito esse indivíduo. Então é algo que precisa ser corrigido aí o mais rápido possível quando está descompensado. No portador de diabetes tipo 2, normalmente ele vai ter aí uma complicação, né, vamos chamar assim, por um tempo mais prolongado, com bastante tempo descompensado, que aí é chamado de glicotoxicidade, quer dizer, fica aquele monte de glicose no sistema inteiro e acaba se tornando tóxica para o organismo. Mas é algo que demora muito mais do que acontece com o portador de diabetes tipo 1, porque o portador de diabetes tipo 1 ele depende da insulina exógena. E o portador de diabetes tipo 2, ele ainda produz insulina, não o suficiente para ter uma normoglicemia, mas ele produz. Então isso já é o suficiente para ele demorar mais tempo para entrar no processo de cetoacidose. E normalmente é muito menos frequente em portadores de diabetes tipo 2 a cetoacidose diabética do que no portador de diabetes tipo 1. Então, o detalhe é, sintoma. Quem que tem sintoma se está com o diabetes descompensado? Pensando num quadro de hiperglicemia, quer dizer, valores acima de 180 miligramas por decilitro. Se tiver 180 até uns 200, 240, normalmente não tem grandes modificações no comportamento da pessoa. Ele não sente mais sede, ele não vai fazer tanto xixi, ele faz um pouco a mais, sente um pouquinho mais de sede, mas muitas vezes é um sintoma que passa desapercebido. Agora, acima de 250, 280, 300, 380, 400 e alguma coisa,
certamente esse indivíduo ele vai ter uma série de desconfortos. Primeiro deles, a gente sabe que com glicemias tão altas, no sangue, existe pouca glicose dentro das células. Então, em repouso, nosso corpo, para gerar energia, utiliza lá o ácido graxo livre e, consequentemente, precisa, para metabolizar totalmente o ácido graxo livre na via oxidativa, precisa de glicose. Não da glicose, mas do piruvato. Então, esse piruvato ele pode vir tanto da molécula de glicose, como ele pode vir da degradação dos aminoácidos, então, mas precisa de piruvato. Isso é necessário. Agora, quando esse indivíduo está com valores acima de 250, esse processo de aumento na degradação parcial da molécula de gordura e o aumento na produção de cetonas, ele também acontece assim de uma maneira exponencial. Então, quer dizer, quanto mais alta a glicemia acima de 250, maior a produção de cetonas. E as cetonas, qual é o grande problema delas? Elas vão para a corrente sanguínea na forma de íons de hidrogênio. Então, quanto mais H+ tiver no nosso sangue circulando, consequentemente, você tende a ter uma acidez no sangue maior. Então, quer dizer, nosso corpo, para funcionar bem, tem que ter um potencial de hidrogênio ali em torno de 7, que é a concentração de íons de hidrogênio que estão circulando no sangue. Dessa maneira, as enzimas funcionam direito no nosso corpo mantém a homeostasia. Agora, com glicemias muito altas, as enzimas não conseguem fazer efeito. E a enzima está envolvida em tudo quanto é reação bioquímica que a gente tem no nosso corpo. Então, consequentemente, falar, está fazendo lá, está usando, por exemplo, o ácido graxo para poder gerar energia, gerar ATP para o sistema. Precisa de enzima para cada reação química dentro da via oxidativa, dentro lá do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons. Agora, via anaeróbia lática, também, para cada reação química precisa de uma enzima ali presente. Então, as enzimas, elas determinam com que velocidade, como vai funcionar as reações químicas no nosso corpo. Então, se você começa a descompensar a glicemia, que impacta negativamente, principalmente aumentando a acidez no sangue, o sistema inteiro fica comprometido. E, normalmente, a pessoa que tem diabetes e está descompensada, com glicemias sempre superiores a 250, 300 e alguma coisa, o que ele vai sentir? Primeiro, sintoma clássico, muita sede e vai urinar bastante. E vai continuar com sede sempre, é uma sede que não acaba. Segundo, o corpo como um todo, ele não consegue manter a homeostasia. Os vários sistemas estão comprometidos. E aí, qual o grande problema? Se sente cansado, indisposto, sonolento. Isso é comum acontecer. Outro sintoma que a gente tem seria o inverso. O indivíduo, por exemplo, tomar lá, quem tem diabetes tipo 2, tomar antidiabético oral, ficar muitas horas sem se alimentar, ou o portador de diabetes tipo 1 que aplica insulina e pula uma refeição, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai começar a ter alterações no metabolismo da glicose, só que agora é para baixo, mas é em valores menores do que 70 miligramas por decilitro. E aí começa com sintomas de hipoglicemia. Então, os sintomas que a gente tem na pessoa que tem diabetes, no pré-diabetes, como eu comentei, não tem sintoma, infelizmente não tem. Quem tem diabetes descompensado para cima, vai ter sim sintoma de sede e fazer bastante xixi, isso aí se for numa situação aguda. Caso contrário, se for crônica, já está ali há 2, 3 dias numa situação dessa, certamente ele também começa a se sentir bastante indisposto, sente bastante cansado, além de manter o sintoma clássico de sede e fazer xixi direto, isso aí vai acontecer. E o que acontece também? A pessoa começa a sentir mais fome. Porque apesar de ele ter uma quantidade enorme de glicose ali no sistema para servir como fonte de energia, ela está no sangue, ela não está na célula. Então o sistema entende que não tem energia e vai ficar mandando informação aí para o centro de fome. E, consequentemente, o indivíduo vai tender a comer mais. E só vai piorar o quadro dele e vai levando, claro, para uma situação aí de total desequilíbrio de pane aí no sistema. Então, sintomas de quem tem diabetes. Normalmente a gente consegue identificar visualmente quando está em situação extrema, seja em hiperglicemia, mas valores extremamente elevados, e hipoglicemia também. Geralmente glicemias abaixo de 70, tem lá a estimulação do sistema nervoso
autônomo simpático. Então tem primeiro os sintomas que são chamados de adrenérgicos, tremedeira, começa a transpirar um pouco mais, dilata a pupila, frequência cardíaca aumenta um pouco, fica transpirando. Então tudo isso são sintomas de que a pessoa está fazendo um quadro ali de hipoglicemia naquele momento, está fazendo aí um episódio de hipoglicemia. Se isso não for corrigido, ela vai diminuir para valores menores do que 55 miligramas por decilitro. E aí começa a ter sinalização que são chamadas de neuroglicopênicas, quer dizer, o sistema nervoso central já não tem mais glicose suficiente ali, ele já está identificando que está numa situação de risco, e numa situação dessa, geralmente começa a ter aí sintomas, por exemplo, de confusão mental, começa a não falar coisa com coisa, a coordenação motora ela também fica afetada, o equilíbrio também fica afetado, porque aí o sistema está tentando fazer o quê? O que é mais importante? Te manter lúcido em movimento ou te manter vivo? Manter vivo é o mais importante. Então o que ele faz? Ele te tira do ar. Se não for corrigido, vai chegar num quadro de hipoglicemia onde a pessoa desmaia. E precisa ser corrigido, porque se chegar a valores menores que 20 miligramas por decilitro, a gente vai ter aí lesões, né, nos neurônios, onde são irreversíveis. E claro, isso aí vai afetar a parte intelectual da pessoa. Então, são situações aí bastante graves, mas que visualmente a gente só consegue identificar nessa situação. Agora, com relação ao exercício, então a gente tem que usar o recurso mais seguro que a gente conhece, que é medir a glicemia capilar. Então, ir lá, furar a ponta do dedo, pegar uma amostra de sangue, para poder saber como está a glicemia desse indivíduo. Essa é a única maneira que a gente tem, uma maneira totalmente segura, de identificar possíveis alterações. Então, antes de começar o exercício, medir a glicemia é fundamental. Nós, como profissionais de educação física, a gente precisa identificar esse valor, se é um valor seguro ou não, de acordo com o tipo de exercício que vai ser feito, o modo que vai ser aplicado, o tempo de exercício que vai fazer, a intensidade que vai ter esse exercício, e aí sim a gente vai liberar o indivíduo. Caso a glicemia não esteja de acordo, as devidas providências obrigatoriamente têm que ser tomadas. Ou consumir lá uma quantidade de carboidrato, ou muitas vezes também utilizar a insulina de curta duração, de ação rápida ou ultra rápida, para fazer a correção aí do quadro, por exemplo, de hiperglicemia antes de iniciar o exercício. Porque esse descontrole metabólico do qual eu estou falando, que o indivíduo pode estar ali com um quadro de hipoglicemia ou de hiperglicemia, ele vai influenciar no rendimento das pessoas durante o exercício. Então, quer dizer, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, que é sempre que eu falo quando eu fecho a live, sem dúvida alguma é. Né? Tanto é que eu estou vivo até hoje por conta disso. Mas o detalhe é, nós temos que tomar cuidado com relação a em que momento que a gente está prescrevendo o exercício para essa pessoa. Por isso se faz tão necessário e é tão importante a medição da glicemia. Outro detalhe importante, por recomendação, que geralmente se a gente encontra, né? Mede a glicemia antes e no final. Só que se você está começando agora com a pessoa que tem diabetes, o que é importante fazer? Você saber mais ou menos o que está acontecendo com essa glicemia. Como é que a gente sabe? Medindo a glicemia, não tem outro jeito. Glicemia capilar. Então mede no início do exercício, mede lá mais ou menos na metade do treino para ver o que está acontecendo e mede no final do treino. Além disso, é importante também no momento que o indivíduo não está fazendo exercício e de repente começou a treinar com você, além dessas medições durante a sessão de treinamento, antes e no final, e imediatamente ao final da sessão, também medir a glicemia pelo menos 1 hora ou 2 horas depois que terminou a sessão de exercício. Que o exercício por si só, ele é hipoglicemiante. Isso é certeza. Então a tendência natural é diminuir a glicemia. Segundo, depois do exercício, o corpo gastou energia, ele vai tentar repor essa energia. E para repor, um dos recursos fisiológicos que o nosso corpo utiliza é exatamente sensibilizar o receptor de insulina. Isso quer dizer o quê? Que vai ficar mais fácil a molécula de insulina se ligar ao receptor. Então, mesmo que tenha uma quantidade pequena de insulina circulando, vai ser o suficiente para que as reações bioquímicas necessárias para fazer o GLUT4 sair do meio do tecido muscular lá e captar a glicose que está no sangue e repor a reserva de glicogênio hepático, ela vai acontecer. Então a gente tem que contar com isso também no pós-exercício. E é muito comum o indivíduo com diabetes, ele é diagnosticado, ele é tratado, levando em consideração
o indivíduo em repouso. Atividades do dia a dia, mas de primeiro momento é em repouso, não tem variação. Eu falo isso porque a gente vê muito acontecer, principalmente isso é muito frequente, com quem tem diabetes tipo 1, que usa insulina. Então, quer dizer, no nosso corpo, o indivíduo, mesmo que não tenha diabetes, ele tem variações na glicemia. A glicemia não fica igual o tempo inteiro. Tem sempre variações, ou para cima ou para baixo. Então, em alguns momentos precisa de mais insulina, em alguns momentos menos insulina, em algum momento precisa de mais glucagon, né, menos glucagon. Então, quem controla aí a nossa glicemia são basicamente esses dois hormônios, a liberação desses dois hormônios. Agora, para quem tem diabetes, aonde está o desafio? Aonde a gente está aí com o maior desafio? O exercício ele é hipoglicemiante. E o indivíduo, quando ele é diagnosticado, o tratamento dele é feito meio de maneira padronizada, com base normalmente no fator de sensibilidade, que é para cada unidade de insulina, por exemplo, que ele está utilizando, quantos miligramas por decilitro vão ser removidos do sangue. E levando em consideração, normalmente, os efeitos fisiológicos que a gente tem da parte de liberação de hormônios contra a regularização da insulina, pela manhã, no período da tarde e à noite. Então, geralmente, as dosagens de insulina, inicialmente, elas são prescritas com base no comportamento fisiológico que a gente tem. Agora, junto com isso que a gente está fazendo, a gente está colocando o exercício. Então, precisa ficar muito atento a essas alterações que normalmente precisam ser realizadas no indivíduo que tem diabetes, principalmente naquele que usa insulina. E é muito comum o portador de diabetes tipo 1 usar duas insulinas, uma de ação mais prolongada e uma de curta duração. Então, precisa identificar depois se está tendo hipoglicemia ou não, para ver em qual dessas duas insulinas precisa mexer. Isso aí tem que entrar em contato com o médico e não é ficar esperando. Porque o que mais me preocupa, é muito comum isso, infelizmente, ainda até hoje, porque o portador de diabetes, ele não tem desconforto quando ele fica com a glicemia alta. Então, você fica com a glicemia alta, claro, se ficar muito tempo, vai acontecer o que eu falei, se sente cansado, né? Não tem disposição para nada. Mas a curto prazo, por exemplo, você comeu agora, né, no jantar, por exemplo, sei lá, comeu um monte de coisa aí. O que aconteceu? Aumentou a glicemia, vai ficar com um pouco mais de sede, fazer um pouquinho mais de xixi, mas está tudo bem. A pessoa está com 300 de glicemia e fala, tá tudo bem? Tá tudo bem, não está sentindo nada. É assim que funciona. Só que o detalhe é, quando esse indivíduo ele vai fazer o exercício, a tendência natural é a gente tender a ter mais quadros de hipoglicemia. Então, nessa situação, sim, é necessário que esse indivíduo, principalmente no pós-exercício, seja medida a glicemia dele, depois de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Aí é uma questão de como ele vai se sentindo, mas pelo menos aí 1 hora depois do exercício é bom medir. Porque sempre durante o exercício, dependendo do esforço que é feito, tem liberação de alguns hormônios que são contra a regularização da insulina, e esses hormônios eles vão ficar circulando lá numa quantidade um pouco mais aumentada por 40 a 60 minutos. Então, depois de 1 hora e meia, mede a glicemia, para ver se não está fazendo hipoglicemia. Então, esses ajustes, sim, são necessários e são extremamente importantes aí quando a gente vai trabalhar com quem tem diabetes. E o mais importante é, encontrando alterações, entrar em contato imediatamente com o médico para fazer os ajustes necessários aí, seja nas dosagens dos medicamentos, porque isso também acontece, por exemplo, com o portador de diabetes tipo 2, que é comum o portador de diabetes tipo 2, no início, quando ele é recém-diagnosticado, ele vai tratar com um único medicamento, isso é comum. Só que depois existe normalmente a associação de antidiabéticos orais. Então ele não vai tratar só com um medicamento, às vezes trata com 2, com 3, e que estão agindo em diferentes sítios de ação. E aí o que pode acontecer? Esse indivíduo, durante o exercício, ele vir fazer o exercício, faz o exercício, não vai ter alteração nenhuma, mas às vezes horas depois que fez o exercício, fazer quadros de hipoglicemia. Isso não é bom, porque a minha preocupação maior, ela está relacionada a, muitas vezes, que eu estava falando que portador de diabetes tipo 1, tipo 2, que seja, tem a hiperglicemia, tá tranquilo, ele não vai ter alteração. Quando tem hipo, é extremamente desconfortável. Você vê com tremedeira, sente a boca formigar, é horrível. E aí o que acontece? Quem tem diabetes fica preocupado com o quê? Em não ter hipoglicemia, porque isso é extremamente ruim. E o que é pior? Criança tem mais dificuldade em expressar que ele está ficando com hipoglicemia. Eu mesmo, quando era criança, eu me sentia estranho. E aí eu encontrei uma terminologia que minha mãe entendia. Eu falava, mãe, estou com fraqueza.
Fraqueza para mim, quer dizer, para minha mãe, ela ouvia essa palavra, ela entendia. Está fazendo hipoglicemia e me dava algo lá para eu comer. Que a criança tem essa dificuldade. E aí, qual é o grande problema que a gente tem? O profissional de educação física, muitas vezes, que está na escola, não sabe exatamente como lidar com essa criança com diabetes. O médico fica preocupado dele fazer hipoglicemia. Os pais, então, nem me digam nada. Eles estão extremamente preocupados. Não estão muito preocupados com a hiperglicemia. A hiperglicemia vai aplicando insulina, vai ali, né, periodicamente, vai diminuindo e vai mantendo dentro do padrão que é recomendado. Agora, hipoglicemia pode matar a pessoa com diabetes. Então, porque a hipoglicemia ela faz com que o seu tempo de ação e reação ele mude, o seu equilíbrio muda. Então você pode, de repente, estar andando numa escadaria, fazer hipoglicemia, tomar um capote e já era. Passou para a terra dos pés junto. É assim que funciona. Então a hipoglicemia pode sim matar a pessoa com diabetes. Então esse é um problema sério, quando eu falo como profissional de educação física, não como portador de diabetes, mas como profissional de educação física, nós temos que zelar pela saúde do nosso aluno. Apesar de tudo, a gente está ali fazendo aula com ele, aplicando ali o exercício, que a gente sabe o poder do exercício para ajudar no controle metabólico de quem tem diabetes. Agora, fez o exercício, precisa sim monitorar depois. Mas, poxa, como é que eu vou monitorar se a minha aula dura 1 hora? E depois a pessoa foi embora. Orientando essa pessoa e entrando em contato. Hoje é muito fácil. Eu, há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar como personal, era muito difícil você conseguir entrar em contato com a pessoa. Hoje é só mandar uma mensagem de WhatsApp para a pessoa. É muito fácil. Mediu a glicemia? Quanto estava aí? E vai controlando assim. Isso é importante, porque isso também vai te ajudar a controlar o seu aluno com diabetes. Controlar de que maneira? De que maneira você está prescrevendo o exercício para ele? Com qual volume? Qual a intensidade? Que tipo de exercício? Que modo que eu estou aplicando? Né? Que método que eu estou usando naquela sessão de treinamento? E tudo isso você vai monitorando. Isso só ajuda a gente a ter aí, sim, sucesso e segurança no tratamento aí de quem tem diabetes. Mas voltando aí, né, no início da live, foi que eu falei que eu ia responder aí, que quais são os sintomas, quer dizer, quem tem pré-diabetes não tem sintoma, infelizmente, apesar de poder muitas vezes estar exposto a ter alguma complicação crônica do diabetes, e quem tem diabetes vai ter sintomas em situações que são extremas, ou hiperglicemia, quer dizer, está com a glicemia extremamente alta, ou hipoglicemia, está com a glicemia extremamente baixa. São nessas situações que normalmente tem, sim, desconforto. Então é isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Lembrem-se, então, que quem tem pré-diabetes não tem sintoma, quem tem diabetes tem, mas sintomas só em situações extremas, então, hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, fiquem atentos, a maneira mais segura que a gente tem é, sim, medir a glicemia capilar, tá bom? Então, muito obrigado, né, a você que me acompanhou aqui até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.